Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com motivo de muita alegria que estamos aqui nesta quarta-feira de manhã, clamando ao nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos ajuda a vencer, um Deus que nos ajuda a caminhar com Ele, um Deus que sempre estará ao nosso lado. Meu nome é Pastor Julien, você já me conhece. Eu venho aqui pedir para vocês para inscrever-se em nosso canal, dar um joinha e dar um clique no sininho para que quando houver novos vídeos vocês sejam comunicados. E eu peço, envie este link, envie este vídeo para várias pessoas, para que juntos possamos fazer a obra de Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto meio delicado, um assunto que mexe muito com as pessoas, que chamam até nós de crentão, várias coisas, mas é algo que mexe comigo. Eu acabei de chegar da igreja e lá na igreja eu estava dando uma olhada na Bíblia, na palavra de Deus, e Deus me trouxe estes 2 versículos que nós vamos falar um pouco. Versículos que para tocar no teu coração, porque não é nem por força e nem por violência que nós vamos fazer você mudar teu jeito, é pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo que te convence de tudo. Pode vir o melhor pregador do mundo, pode vir a pessoa mais importante do mundo, querer tentar te mudar, que não te muda, se o Espírito Santo não te comover, se o Espírito Santo não te convencer o que é o certo, o que é o errado. É o Espírito Santo que mostra. Nós aconselhamos, nós entregamos a palavra e o Espírito Santo entra com agir a partir do momento que você abre o coração por ele. A palavra de Deus fala que Deus, ele bate a porta e aquele que abre, ele entrará com ele, será com ele e a pessoa será com Deus. Deus não é, irmãos, ele não é estúpido. Deus, ele é carinhoso, Deus, ele é respeitador, ele respeita as tuas decisões. É você que toma a decisão do que você vai fazer com o teu corpo. É a tua decisão que vai fazer você tomar, ele te respeita em todos os aspectos. Então, nesta manhã de quarta, eu estava ali na igreja ontem à noite, buscando a Deus, e ele me deu esta palavra. Ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? E no 17 está escrito assim, ó: e se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos. O templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Aqui ele não está falando de 4 paredes. Ele não está falando aonde nós saímos de casa e iremos congregar. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando o nosso corpo. Por isso que Deus fala, por isso que eu falei no começo, que nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos. Nós vamos machucar o corpo de Deus, do templo do Espírito Santo, ou nós vamos santificar? É o que eu sempre falei, se você chega numa casa, a pessoa te chama para você entrar, você entra, mas a hora que você adentra dentro daquela casa, o sofá está imundo, cheio de poeira, aquele copo embaçado, gorduroso, ela te oferece um café. Irmão, você não vai aceitar porque está sujo, está imundo. Assim é o nosso corpo. Deus não habita em corpos impuros, corpos que mentem, corpos que se prostituem. Porque a Bíblia fala que aquele que se prostitui não se prostitui, o corpo dele não se prostitui para ele, mas sim o corpo se prostitui contra o Espírito Santo. Por que ele fala isso? Porque nós somos o templo do Espírito Santo.
Abre em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Nós temos que saber que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos que saber que o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós prostituirmos, adulterar, fornicar, fornicação são pessoas que não são casadas, mas mantêm uma relação íntima, e aquilo prejudica ele, aquilo prejudica o templo do Espírito Santo. O Espírito, não adianta, irmão, eu não posso alisar, eu não posso mentir, eu não posso vir aqui falar que Deus é contigo se você está na fornicação, eu não posso falar que Deus é contigo se você está no adultério. Você é o corpo, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer morar dentro de você. Nós temos que limpar a casa. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que quando você convida alguém para ir na tua casa para almoçar, jantar, tomar café, seja o que for, seja parente, amigos, você fala, vai lá em casa hoje, vamos tomar um café junto. Você chega para tua esposa ou para o teu esposo, me ajuda a arrumar a casa rapidinho aqui, vamos dar um talento bem dado, limpar para quando as visitas chegar, a pessoa se sentir bem. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Nós convidamos o Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, vem habitar em mim. Eu sou o corpo, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo olha, vê que nós não estamos limpos, nós destruímos o templo. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Santo é separado. Nós temos que ser separado do pecado. Porque aonde há luz, as trevas não habitam, irmão. A luz e as trevas não andam juntas. Nós não podemos ter duas opiniões. Ou eu sirvo Mamão, ou eu sirvo Deus. Ou eu estou com o meu corpo sarado, estou com o meu corpo cheio do Espírito Santo, ou eu não estou. Muitas das vezes nós perguntamos, por que será que o Espírito Santo, que Deus não me visita mais? Por que será que Deus não me responde às minhas orações? Irmão, nós temos que ver o que está acontecendo com o templo dele. Templo dele. Nós. Irmãos, eu podia ter falar sempre aqui que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, tem várias promessas na palavra. Eu tenho certeza que o meu canal ia explodir, porque Deus vai dar, Deus me... Não, irmão, eu tenho que pregar a verdade, porque a verdade vos libertará, e a verdade é a palavra, doe em quem doer, doe em mim, porque antes de eu pregar para vocês, eu prego para mim, porque a palavra vem do alto para mim passar para as pessoas. Então eu tenho que estar consciente, o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, tem que estar santificado para mim passar algo para você. Aí você vai se perguntar, mas esse senhor é o super-herói, o senhor é santinho? Não. O apóstolo Paulo fala, seja o meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu tento ser santo, eu tento separar. Tenho pecados, tenho defeitos, mas no dia a dia eu tento sempre me consertar. E quando eu peco, quando nós pecamos, nós temos que reconhecer o erro do pecado. Por que que Davi era segundo o coração de Deus? Porque quando ele errava, ele era humilde de se consertar perante Deus. E Deus se alegrava nele. O nosso corpo é o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito Santo habita em nós. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas mandarei um Consolador para ti, que é o Espírito Santo. E se o teu corpo estiver ferido, se o teu corpo estiver imundo, se o teu corpo tiver uma brecha, onde o Espírito Santo não se alegra, ele não habita. O que é habitar? Morar. O que é habitar? Entrar lá dentro, ficar lá dentro. Você está dando esse espaço? Você está fazendo aquilo que Deus requer de você? Você está limpando o teu templo? Ou você está destruindo o teu templo? Como nós se vestimos? Nós somos corpo do Espírito Santo. Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu achei tão lindo, não me lembro o nome da cantora, se era cantora ou uma pregadora, no podcast, e a pessoa perguntou para ela, você não fica de biquíni?
Ela olhou e falou, não, porque o meu corpo tenho que mostrar para o meu marido. Nós temos que saber como se vestir, nós temos que saber como andar, nós temos que saber como fazer as coisas. Porque as pessoas do mundo já faz. E nós evangélicos, nós crentes, nós estamos colocando o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, do mesmo jeito. Indo às praias, me perdoe, de fio dental. Mostrando o corpo que Deus habita para os outros. Ah, então não pode ir à praia? Pode. A praia foi feita por Deus. O que um pode é destruir o templo do Espírito Santo. Ah, mas os homens com aquela sunguinha, tá destruindo o corpo, irmão. Vai com shorts, decente. Eu vou na praia, irmão. Eu moro pertinho da praia. 10 minutos eu tô dentro da praia. Mas nós temos que saber o porquê do nosso corpo está sendo destruído. Se nós mentimos, João 8,44, é o pai da mentira, o diabo é que habita no templo do Espírito Santo, não é deles, não é o Espírito Santo que habita. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que ser exemplos. Foi o que eu te falei e volto a falar, meu querido. Nós erramos, nós pecamos, nós temos defeitos, mas nós temos que ser o imitador de Cristo. A palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel. Como eu posso dar um conselho para o meu filho? Filho, não minta, é feio. Ele olhar para minha cara, mas mente, pai. Como eu posso falar para o meu filho? Filho, não vê pornografia na internet. Ah, pai, mas você também vê? Como eu posso falar para Deus? Deus, me abençoa. Se ele fala, mas eu moro dentro de ti, o teu corpo, o templo do Espírito Santo está destruído com pornografia de madrugada, no teu Facebook, no teu WhatsApp, falando mal das pessoas. Para quem o teu corpo pertence? Para Deus ou para o inimigo? É difícil, eu sei que é, irmão, mas eu não posso vir aqui dar palavras. Se Deus me tocar, claro, eu vou falar. Se Deus me revelar, eu vou passar para vocês. Nós vamos ter vitória? Vamos ter vitória. Nós vamos ter heranças de Deus, que Deus prometeu, as promessas? Vamos. Mas tem vezes que Deus vai puxar a nossa orelha. E hoje Deus está puxando a nossa orelha. Como o teu corpo está para que o meu espírito possa habitar em você? Como? Como nós estamos se apresentando a Deus? Colocamos aquelas roupas apertadas para ir na igreja. E Deus fala, não, ali é um hábito, não. Ali é outro espírito, de Jezabel, é outro espírito, mas o espírito de Deus não está. Quando eu falo assim, eu falo para homens e mulheres. Eu não só falo para mulheres, é homens e mulheres. Porque os homens hoje em dia estão mais vaidosos do que as mulheres. Hoje os homens estão de um jeito que misericórdia, só por Deus. Não quero ser saudosista, irmão, eu tenho 53 anos, mas os homens antigamente sabiam se vestir dignamente. Era bem visto. Eu lembro que o meu pai, quando passava na rua, meu pai era pastor, os pastores antigos, eu sou da Assembleia de Deus, os pastores antigos, as mulheres antigas, as pessoas batiam o olho e falavam, aquela lá é assembleana, aquela ali é de tal igreja, aquele irmão ali é crente. Eles sabiam diferenciar entre o crente e o não crente, o cristão. Por quê? Porque eles mostravam que o corpo deles era para o Espírito Santo. Hoje nós não conseguimos mostrar qual é a diferença de um e de outro. As pessoas olham na praia e não sabem se você é um cristão, se você não é. Tá de sunguinha, curtinha, fio dental. Vai na igreja, não sabe se vai ter um desfile de moda de homens e mulheres, ou se vai buscar a Deus, porque um querendo mais se mostrar do que o outro. O teu corpo foi feito para o Espírito Santo habitar em nós. Não o espírito da inveja, não o espírito da arrogância, não o espírito da maldade, não o espírito
da ganância, mas o Espírito Santo de Deus. A palavra diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus? Irmãos, vocês sabem que o vosso corpo é o templo de Deus, é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, somos nós, é santo. Irmão, que jeito que anda as coisas, eu vou muito naquele versículo hoje em dia: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Porque dão mais ouvido ao mundo, o corpo dele está mais ao mundo, dançando música mundanas, levando-os a igrejas, ao invés de levar o Espírito Santo das igrejas, estão deixando o espírito de Jezabel entrar dentro das igrejas, estão querendo, as igrejas antigamente ia para se converter, o povo de lá vinha para nós. Hoje as igrejas estão chamando o povo para ser igual ao mundo. Aonde estamos parando? Vamos deixar Deus habitar em nós outra vez. Vamos deixar Deus colocar o Espírito dele dentro de nós. Vamos nos limpar perante Deus. Vamos nos colocar diante de Deus e falar: eu quero ser santo como tu és santo. Santo quer dizer separado. Quero ser separado. Depois vai lá em Salmo capítulo 1, dá uma olhada. Não assentei ao redor dos escarnecedores. Vamos ver com quem nós estamos andando. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo entrar. Limpa o teu corpo. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus para mim é acabar, para você ter uma ideia de como o teu corpo é do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Quando Eliseu morreu, ele foi enterrado. Passou-se alguns dias, um soldado morreu e virou a cova e jogaram lá dentro. O soldado reviveu. Eliseu já estava morto. O que estava ali era os ossos dele, mas era o templo do Espírito Santo. Era o templo do Espírito Santo. Vamos nos arrumar, irmãos. Vamos falar assim: Espírito Santo, habita em mim. Pai, se tiver alguma coisa imunda em mim, eu quero limpar e eu quero que o Senhor habite em mim, para que juntos possamos um dia morar no céu. Acabei de fechar a Bíblia, por isso que vocês viram passando. Meus irmãos, que essa quarta-feira seja abençoada. Antes de você sair da tua casa, se você já estiver saindo, fala para Deus: Deus, habite em mim. Limpa-me, eu quero limpar o teu templo, para que o Senhor possa habitar e nós vamos ter a vitória junto. Amém? Fechamos nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, Senhor Todo-Poderoso, meu Deus, eu venho te buscar, te engrandecer, te louvar, te exaltar. Meu Deus, o Senhor acabou de falar aqui na tua palavra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pai, nós temos que ser separados deste mundo, desta bebedeira, aonde nós podemos chamar o Senhor para morar em nós, aonde há muito álcool dentro de nós, onde nós podemos chamar o Senhor para morar dentro de nós, se há adultério, se há fornicação, se há mentira, inveja. O Senhor não habita em templo sujo. O Senhor falou que o Senhor destruirá este templo. Não nos destrói, Senhor, mas tenha-nos misericórdia de nós. Meu Deus, eu apresento cada irmão agora, cada irmã neste momento, Pai. Cada jovem, cada pessoa que está me ouvindo nesta manhã de quarta-feira, Senhor. Que nós possamos nos arrepender dos nossos atos, Pai. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, e que o nosso corpo venha ser o teu templo, Pai, o Senhor possa morar dentro de nós. Não deixa morar a mentira, não deixa morar a inveja, não deixa morar a arrogância, não deixa morar o ódio, Pai. Mas que o Senhor venha morar, porque o Espírito Santo é amor, é benignidade, bondade. É tudo de bom que vem de ti, Pai, venha possar de nós. Nós damos a liberdade, Espírito Santo, de Senhor morar dentro de nós. Nós queremos limpar o nosso coração, nós queremos limpar o nosso corpo, para que o Senhor possa morar dentro de nós, e que nós não viemos, Senhor, deixar habitar nada de errado, Senhor, em nossas vidas.
Muitas das vezes nós olhamos os erros dos outros, mas não tiramos as nossas travas, Pai. Tira a nossa trava dos nossos olhos, as nossas escamas dos nossos olhos, e possamos ver que nós não estamos nos santificando, para que possamos nos santificar cada dia mais diante de Ti, Pai. Que o nosso corpo seja para Ti, que as pessoas, quando olhar para nós, venham falar que verdadeiramente nós somos de Deus. Ah, Pai, o Senhor colocou no meu coração aquela passagem de Eliseu também, Senhor, que ele ia subindo com o seu servo, e aquela mulher, Pai, que estava na casa, olhou para o marido e falou: lá vem um verdadeiro homem de Deus. Ele dava exemplo, Pai, ele era um homem exemplar. Tinha problemas, tinha, Pai, tinha aflições, tinha pecado, tinha, mas acima de tudo, Pai, ele era cheio do Espírito Santo. Oh, Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, lançar no mar do esquecimento, e que o Espírito Santo agora possa entrar em cada vida que está me ouvindo nesta manhã. Enche eles, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Que a vontade de beber, de prostituir, de adulterar, de trair o marido, trair a esposa, os filhos, de deixar a igreja, de não te buscar mais, sai, Pai, esse espírito, e o Espírito Santo, assim como o Senhor prometeu na Tua palavra, que um dia o Senhor ia subir para a glória, mas mandaria um Consolador para nós. Eu creio na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Coloca tuas mãos assim, repita comigo: Senhor, meu Deus, que o meu corpo seja o templo do Espírito Santo a partir de hoje. Amém? Eu tenho a certeza que Deus vai fazer maravilhas na vida de vocês. Amém? E estaremos agora sexta-feira. Não se esqueça, sexta-feira estaremos juntos. Um beijo nos vossos corações e que o Espírito Santo habita em vós.